tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Eu sou o Mauro Friesman, 12:01 agora, e hoje mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, esse espaço sempre reservado para essa conversa todas as quintas-feiras. Para análise e debate dos temas propostos por aqui hoje, vamos montar aqui a nossa bancada, o nosso time que vai tratar dos assuntos. Também nessa nossa conversa, Daniela Soares, farmacêutica, tecnologista em vigilância de doenças transmissíveis, do Instituto Evandro Chagas, em Belém, estado do Pará. Tudo bem, Daniela? Seu microfone é fechado, Daniela. Olá, Mauro, tudo bem? Bom dia aos colegas, bom dia a todos os ouvintes do programa Gente que Fala. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela presença e obrigado pela oportunidade de trazer aí a opinião, a fala aí de vocês aí do Belém, aí no estado do Pará. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu na terça-feira que a Lei Maria da Penha pode ser aplicada para a proteção de mulheres transexuais. A decisão vale somente para o caso julgado, mas abre precedente para ser aplicada aos demais casos que estão em tramitação no judiciário em todo o país. Segundo o relator, ministro Rogério Schietti Cruz, o julgamento versa sobre a vulnerabilidade de uma categoria de seres humanos que não pode ser resumida à objetividade de uma ciência exata. As existências e as relações humanas são complexas e o direito não se deve alicerçar em discursos rasos, simplistas e reducionistas, especialmente nestes tempos de naturalização de falas de ódio contra minorias. São palavras do relator ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça. Daniela, seu entendimento, depois aqui das opiniões das duas operadoras do direito, doutora Cláudia e doutora Luísa, a partir da sua área, como é que você avalia? Seu microfone, Daniela. Eu avalio com bastante satisfação, falando aqui, né, não como profissional de saúde apenas, mas como cidadã. O Brasil vem evoluindo, ainda em passos, em uma velocidade menor do que a gente deseja, mas vem se estruturando políticas no âmbito de saúde pública e também no âmbito de direitos humanos para fortalecer e proteger todos os cidadãos, inclusive a população de mulheres trans. Justamente, o que significa, no âmbito da saúde pública, esse passo dado a partir de agora? Significa uma redução do estigma, né? Essas mulheres vão se sentir mais à vontade em se identificar como mulheres trans e buscarem auxílio, porque nesses casos de violência em particular, a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, né? Além de todas as questões psicológicas, então essas pessoas vão acessar mais facilmente e se identificar para que recebam o suporte necessário. Em artigo publicado no site Poder 360, o procurador de Justiça, Roberto Liviano, aponta que a cada 6,7 dias, um deputado federal muda de partido no Brasil, num total de 1.043 trocas de 2003 até este ano, 2022. Para o doutor Roberto Liviano, ele diz, é como se trocássemos de time de futebol de tempos em tempos. O que menos pesa é fidelidade e coerência a uma ideologia partidária. Na atual migração, o PL, presidido por Valdemar da Costa Neto, que cumpriu pena por corrupção e lavagem de dinheiro, foi o maior beneficiário, tendo acolhido o presidente da República e sua respectiva tropa de choque. Daniela, esse artigo no site Poder 360, escrito pelo procurador Roberto Liviano, ele apresenta aqui números. Ao menos 135 congressistas aproveitaram o período de troca-troca. O número representa 26,3% dos 513 deputados federais, ou seja, é mais de um quarto de toda a Câmara Federal.
aí a gente para pensar o seguinte: muita gente não sabe em qual parlamentar votou na eleição passada, até porque isso já vai para 4 anos. Imagine este deputado que a pessoa não lembra quem é e ainda mudou de partido, né? Exato, eu concordo com o que foi, né, exposto pelos colegas e acrescentaria que a gente vive na democracia, mas vive há pouco tempo, né, tem pouca educação política, a gente não discute esses assuntos rotineiramente, né, não somos edificados. Então, isso acaba reverberando e se apresentando no Congresso também. A gente não pode esquecer que quem está lá é um cidadão como nós. Nós o elegemos, né? Então, essa instabilidade que a gente vê apresentada no Congresso, vê apresentada entre os partidos, é também um pouco de tudo que nós também somos, né? Falta se dedicar mais ao tema e levar mais a sério todos os planejamentos estratégicos dentro de todos os partidos. Muito bem, a Organização Mundial de Saúde publicou as diretrizes atualizadas sobre o manejo da tuberculose em crianças e adolescentes, que passaram a incluir novas recomendações para abordagens diagnósticas, tratamento mais curto em crianças com casos menos graves e modelos de tratamento centrados e integrados à família. A tuberculose é uma doença prevenível e curável, mas que adoece 1.100.000 crianças e adolescentes todos os anos. Entre elas, mais de 225.000 perderam a vida. Daniela, você está conectada? Tá, né? A gente está com um problema de sinal com você. Vamos iniciar aqui a nossa abordagem. Qualquer problema eu interrompo, a gente passa para o próximo tema e volta. Aí você se desconecta e a gente volta para você. Bom, a partir desses números, o que a gente pode apresentar mais aqui para a nossa audiência em relação a essa questão da tuberculose em crianças e adolescentes? Primeiro, a gente tem que lembrar, né, que a tuberculose é uma doença que é causada por uma bactéria transmitida pelas vias aéreas. Então, uma pessoa pode transmitir essa doença para várias outras no mesmo ambiente. E aí, lembrar que os protocolos de tratamento e de diagnóstico, principalmente enfatizando aí as crianças, o diagnóstico, normalmente, ele é feito pelo escarro, né? E para obter esse escarro, tem que se fazer um esforço muito grande. Então, normalmente, as crianças não conseguem fazer esse escarro para que o laboratório faça o diagnóstico. E aí, com essa incorporação de um novo teste diagnóstico, que pode ser feito através do sangue, então, o Ministério da Saúde, ele amplia, né, ele facilita essa oportunidade do diagnóstico da TB nas crianças. E também, mencionando aí, conforme a reportagem, dos esquemas de tratamento, eu ressalto, né, que o tratamento tradicional da tuberculose, ele é um tratamento que leva um tempo mínimo de 6 meses, e que a introdução de novas tecnologias, como ocorreram agora, que permite identificar se aquela pessoa pode estar, né, com um bacilo, com uma bactéria que seja resistente a um determinado antibiótico desse esquema terapêutico, essa oportunidade de diagnóstico diferencial, vamos citar assim, ele faz com que o médico possa prescrever o melhor tratamento para esse indivíduo. Então, nós tivemos aí recentemente 2 ganhos muito grandes. A introdução de um método diagnóstico que permite detectar a tuberculose no sangue para as crianças, e essa distinção se a pessoa tem uma cepa resistente ou não, o que pode direcionar
melhor o tratamento. O nosso Sistema Único de Saúde, Daniela, está preparado para assumir essas novas diretrizes da OMS? Sim, ele está preparado, né? Toda a unidade básica de saúde, ela recebe os insumos para o diagnóstico e para o tratamento. Há também todo um protocolo para direcionar os pacientes que precisam de uma assistência maior para centros mais especializados, mas é importante que o cidadão, né, reconheça ali no seu bairro aonde fica uma unidade básica de saúde e, no caso de tosse, por mais de 2 semanas contínuas, procure essa unidade de saúde para que possa ser ofertado o diagnóstico para tuberculose e, se confirmado, iniciar o tratamento. E lembrando que todo tratamento é gratuito. Qual que é a prevalência da tuberculose entre crianças e adolescentes no Brasil? Quais são as regiões mais vulneráveis, mais afetadas? Nós temos o Rio de Janeiro como uma das regiões mais afetadas, né? A prevalência está em torno de uns 20%, e isso se dá dado a situação mesmo habitacional, né? Há muitas concentrações de pessoas em áreas muito pequenas. Como eu falei inicialmente, é uma doença de transmissão pelo ar, pelas vias aéreas. Então, questões sanitárias também podem facilitar essa transmissão nesses ambientes muito populosos e fechados. Agora, a tuberculose ela é prevenível por vacina. Como é que é a adesão da população brasileira em relação à vacina contra a tuberculose? Então, a adesão ela acontece logo ao nascimento, né? Há diretrizes em que estabelece que a criança receba a vacina, a BCG, né, que faz a marquinha no braço. Então, as campanhas têm funcionado. Há sempre um percentual, é o que a gente fala de bolsões, mas tem funcionado as campanhas. Tem se falado bastante a respeito disso, neste momento de Covid-19, onde as pessoas estão procurando os postos justamente em busca da vacina contra o coronavírus. Tem se falado nisso nos postos? Especificamente da tuberculose em conjunto com a TB, não. Ou com o Covid, não, me perdoe. Até porque a gente precisa lembrar que há uma distinção, né? Uma pessoa infectada com coronavírus, por exemplo, se ela espirrar e tiver outra pessoa a 1,5 metro de distância, a chance dessa pessoa ser contaminada ela é muito grande. Com a tuberculose não acontece isso. Pode ter uma pessoa infectada num ambiente, mas a taxa de infecção ela é muito menor. Então, em tempos agora de pandemia e de Covid, não se tem associado as duas campanhas de vacinação simultaneamente. Próximo assunto, o acesso desigual à internet afetou diretamente a educação remota no país. Essa é uma das conclusões da 4ª edição do painel TIC Covid-19, lançado nessa semana, e que mostrou que as dificuldades de acesso aos equipamentos ou à internet contribuíram para o abandono das atividades remotas. As maiores barreiras para participar das atividades à distância estavam relacionadas à dificuldade de esclarecer dúvidas com os professores, nesse caso 41%, a falta de estímulo para estudar, 41% também, e a ausência ou baixa qualidade da conexão à internet, 38% neste caso. Daniela, para a gente conhecer a realidade de vocês aí do Pará, muitas vezes a gente aqui do Sudeste não tem exatamente o desenho correto, a gente não vive a realidade aí do Norte do país. Essa questão do ensino híbrido e desigualdade que marcaram ou que marcam, né, o 2º ano da pandemia,
Aí no Pará, como é que é? Então, a gente tem aqui na região norte muitas áreas de ilhas, né? Então, a gente tem áreas onde as pessoas já vivem de forma remota e que realmente o acesso à internet ele já é escasso. Então, eu tenho acompanhado também aqui as notícias, e mesmo pelo Instituto, das várias atividades que a gente precisa fazer em relação ao ensino e algumas em que a gente dá o apoio ao ensino EAD, é bem dificultosa a realidade. Tanto para a aquisição dos aparelhos, que a gente sabe que tem um custo elevado, né? Ainda mais para suportar todas essas transmissões, quanto da própria internet. Há uma carência grande. Daniela, a Fernanda Trindade no Instagram pergunta o que são as chamadas doenças tropicais negligenciadas e se elas têm diminuído ou aumentado nos últimos anos. Oi, Ana Paula. É considerado pela Organização Mundial de Saúde, né, doenças negligenciadas tropicais, todas aquelas onde há uma carência de disponibilidade de medicações, principalmente. Então, nós temos aí algumas doenças, como a própria tuberculose, que nós mencionamos aqui, o tracoma, as leishmanioses, doença de Chagas, em que as indústrias farmacêuticas não têm o interesse de fazer pesquisas, né, e de fabricar também esses medicamentos. Então, aí vem o empenho e tem ocorrido algumas chamadas de fomento à pesquisa aqui no Brasil. É importante mencionar, acabou de ocorrer uma através da FINEP, uma importante agência de fomento para estimular. A gente sabe que essas doenças ocorrem demasiadamente no nosso país, sobretudo aqui na nossa região amazônica, né? Onde tem a transmissão de várias dessas doenças. Então, é principalmente nesse aspecto, onde a gente tem poucas políticas públicas também estruturadas e poucas ofertas de diagnóstico e de tratamento. Então, aí a importância do governo investir, né, em pesquisas públicas, em estruturar as universidades e as instituições de ciência e tecnologia para que sejam supridas essas carências que o mercado não atende. Muito obrigado, minha gente. A gente vai pôr um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de quinta-feira. É o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorista. Obrigado, minha gente. 1h em ponto. Tchau, até amanhã.